Fala, gente, tudo bem? Aqui é o professor Elvis e nós estamos aqui para mais uma aula de Química. Química B para você, meu aluno do primeiro ano, Alfa Integral de Umuarama, beleza? Então, gente, ó, na primeira parte da aula, você estudou comigo algumas classificações da tabela periódica, hidrogênio, a metais, gases nobres, beleza? Nós começamos a estudar aqui outras coisinhas. Gente, existe aqui uma outra classificação dentro da tabela periódica. Ó, se você notar comigo, eu tenho duas colunas aqui, duas colunas. No final da tabela, eu tenho 6 colunas nessa parte. Gente, esses dois grupos aqui são chamados de elementos representativos. E mais antigamente, utilizava-se uma outra nomenclatura. Eu falava que os elementos representativos, eles constituem as famílias A. Família A e família A. Então, presta bem atenção. Quantas colunas eu tenho aqui? 2 colunas. Quantas colunas eu tenho aqui? 6 colunas. Perfeito. Família A, elementos representativos. Já começa a entender isso. Aqui no meio eu tenho 10 colunas. Aqui no meio eu tenho 10 colunas. Eu não chamo de família A, eu chamo de família B. Aqui embaixo, gente, ó, é para ter aqui 14 colunas mais uma aqui no final, tá bom? 14 colunas mais uma aqui no final, totalizando 15. Por quê? Essas duas linhas que estão aqui, elas deveriam estar aqui embaixo, as últimas 2 linhas depois da família A. Mas para a tabela periódica não ficar muito comprida, tirou elas 2 e colocou aqui. Fica uma lacuna aqui na tabela periódica. A lacuna que fica aqui é o meu elemento que dá nome para a família dos lantanídeos e dos actinídeos. São os 2 carinhas que aparecem aqui no final. Mas nós vamos trabalhar isso no futuro. Presta bem atenção. Eu tenho aqui 2 blocos, 2 grupos, elementos representativos. Aqui no meio e aqui embaixo, eu tenho a família B. Esses aqui, ó, esses 2 representativos. Esses 2 blocos aqui, esse do meio, esses 10 e essas 14 colunas aqui, são chamados metais de transição. Só que grava o seguinte comigo, ó. O que está dentro da tabela, eu chamo de transição externa. O que está fora da tabela, eu chamo de transição interna. Imagina que esse que é chamado metal de transição interna, tinha que estar internamente na tabela periódica. Grava assim. Então vamos lá. Quantos grupos eu falei até agora? Representativos, transição. Quantos blocos eu tenho no representativo? 2 colunas no começo, 6 colunas no finalzinho. Transição, eu tenho 10 colunas no meio da tabela e 14 aqui embaixo. Gente, essas 2 primeiras colunas aqui, eu chamo de bloco S. Sabe o SPDF da distribuição eletrônica do Linus Pauling? É isso mesmo que eu estou falando. Essas 2 primeiras colunas eu chamo de bloco S. Estas últimas 6 colunas eu chamo de bloco P. SP. Essas 10 colunas aqui do meio eu chamo de bloco D. E essas 14 colunas nas 2 linhas aqui embaixo eu chamo de bloco F. Gente, por incrível que parível, presta bem atenção. Quantas colunas eu tenho no bloco S? 2. Quantos elétrons cabem no subnível S? 2. S1, S2. Quantas colunas eu tenho no meu bloco P? 6 colunas. Quantos elétrons cabem no subnível P? 6. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Quantos elétrons cabem no subnível D? 10. E no F? 14. Gente, quantos níveis de energia nós temos? 7 níveis de energia. Bohr já dizia isso. Então, presta bem atenção. O que nós vamos trabalhar daqui para frente? Distribuição eletrônica e tabela periódica. Ou seja, quando você faz a distribuição eletrônica de um elemento, você sabe onde ele está na tabela periódica. Então, vamos começar aqui, gente, ó. Essa primeira coluna, todos os elementos que estão nessa primeira coluna, todos
que estão na primeira coluna terminam a distribuição eletrônica em S1. Todos que estão na primeira coluna terminam a distribuição eletrônica em S1. Com exceção do hidrogênio, essa primeira coluna é chamada de grupo dos metais alcalinos. Então acompanha comigo aqui nas anotações. Gente, anotando. Grupo 1 da tabela periódica. O grupo 1 da tabela periódica também é conhecido como família 1A. O grupo 1 da tabela periódica também é conhecido como família 1A. Todos os elementos que estão na família 1A ou no grupo 1 da tabela periódica terminam a sua distribuição em S1. Quem são eles? Gente, agora eu peço para vocês decorarem, porque é muito importante. Por mais que na prova, o vestibular, ele vai fornecer a tabela periódica para você, é muito importante decorar quem está na família 1A. E existe uma frasezinha para isso. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. É uma frasezinha para decorar. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Escreve isso. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Hoje li na cama, tá certo? É escrito com cama com K, mas não importa. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Você tem que saber quem é a família 1A. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tem que saber, gente. Mas no futuro você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Ou seja, todos que estão na família 1A, grupo 1, metais alcalinos, terminam a distribuição em S1. Então acompanha aqui comigo de novo. Ó. Família 1A, grupo 1, também são chamados de metais alcalinos. Vamos pegar, por exemplo, o sódio. O sódio Na tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, qual é a distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p6. 2 e 2, 4, com 6, 10, 3s1. Olha aqui, gente, ó. Camada de valência, 3. Quantos elétrons na última camada? 1. Olha que interessante, gente. O númerozão 3, ó, foi o maior número que apareceu, certo? 3. O númerozão que dá o nível também dá o período. Acompanha comigo aqui de novo. O sódio não terminou em 3s1? 3 é o nível. O nível também expressa o período da tabela periódica. Significa que o sódio está no primeiro, segundo, terceiro nível. Terceiro nível. Terminou em S1, está na família 1A. Está aqui o sódio no terceiro nível. E assim por diante. Quando você pega um elemento e faz a distribuição eletrônica, o númerozão grandão na distribuição, que dá um nível, também fornece o período dele. O númerozinho lá, os elétrons da camada de valência, fornece então a família, o grupo. Tá bom? Acompanha comigo aqui, volta aqui. Então, ó, grupo 1 da tabela periódica, família 1A, todos que terminam com distribuição S1, são chamados de metais alcalinos. Perfeito? Gente, os metais alcalinos são muito reativos com água, tá bom? Digita aí na internet, sódio metálico na água. Aí você vai perceber que os caras, eles pegam um pedacinho do sódio, somente o sódio, joga na água, é algo, uma explosão, que libera uma quantidade de luz enorme. Continuando, gente, ó, eu mostrei para vocês aqui o grupo 1, família 1A, metais alcalinos. São todos que possuem a distribuição eletrônica terminando em S1. Pessoal, nós temos então o grupo 2 da tabela periódica, tá? O grupo 2 é conhecido como família 2A, tá bom? Família 2A são todos que terminam a distribuição em S1.
2. Eles são conhecidos como metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. Precisa decorar também? Acompanha comigo aqui, ó. Gente, família 1A, hoje li na cama Robson Crusoe em francês. Precisa decorar também aqui da família 2A? Cara, é muito importante. Também tem uma frasezinha bem de boa para decorar, ó. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Bela Margarida casou com o senhor Barão. Precisa decorar, gente, é muito importante. O vestibular vai dar a tabela periódica? Vai, ele vai dar a tabela periódica. Só que se você já deixar isso decoradinho na sua cabeça, quando você estiver lendo a questão, você já sabe que o sódio está na família 1A, você já sabe o número atômico dele, você já tem informação. Não precisa folhear a prova, fazer a distribuição eletrônica para saber que ele está na família 1A. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o magnésio e o cálcio. Acompanha comigo. Ó, vou pegar como exemplo o magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Como é que fica a distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s2, 2p6. Já distribuí quantos elétrons? 10. Depois do 2p6, vem o 3s2. Gente, tá aqui, ó, distribuição eletrônica. Qual foi o maior númerozão que apareceu? 3. Significa que o magnésio está no terceiro período. Quantos elétrons aqui na camada de valência? 2. S2. Terminou em S2, significa que ele está no grupo 2, família 2A, metais alcalinos terrosos. Vamos ver se é verdade? Vamos verificar se o magnésio está no terceiro período mesmo? Volta comigo no desenho. Ó, primeiro, segundo, terceiro período. Ó o magnésio aqui, ó. E ele está onde? Na família 2A, grupo 2. Vamos verificar o cálcio? Volta comigo aqui na distribuição. Ó, cálcio. O cálcio tem número atômico 20. Gente, antes de terminar essa distribuição, assim, ó, o que vai aparecer no PAS, no PSS, no PAC? Sabe aquelas vitaminas que vende na farmácia, um frasquinho de vitamina? Você vai olhar que atrás do frasquinho tem um rótulo falando todos os sais minerais que existem ali. Ali tem o magnésio, tem o zinco, tem o cálcio, tem o potássio, tem o sódio, tem ferro, tem olha, gente, tem muitos metais ali dentro. Esses metais vão aparecer na prova. Olha que já apareceu no PAS, Ele deu o número atômico 20, você tinha que fazer a distribuição eletrônica do número atômico 20. E falar qual era a família, qual era o grupo na tabela periódica. E no final ele falava o seguinte, esse elemento que tem número atômico 20 representa um metal que é super importante na constituição dos ossos. Gente, em nenhuma parte daquela questão do PAS, ele falou que era o cálcio. Só que você tinha que saber que o cálcio faz parte da constituição da nossa matriz óssea. Tá bom? Isso vai cair. Pode cair o número atômico 26 e perguntar do ferro? Pode. Aí ele vai falar o seguinte, o elemento que tem o número atômico 26, ele é um metal de transição externa. E ele é muito importante na constituição do nosso sangue. Tem que saber alguns caras. Tá bom? Ó, fazendo a distribuição. Cálcio, 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons foram? 10. 3s2, 3p6, 4s2. Gente, qual é a camada de valência? 4s2. Qual foi o númerozão que apareceu agora? 4s2. Vamos na tabela? Qual que foi a última distribuição do cálcio? 4s2. 4 é o númerozão, indica o período. 1, 2, 3, 4. Olha o cálcio aqui, ó. É tipo batalha naval. Olha o cálcio aqui. Aqui eu tenho o cálcio. Ele está no quarto período na família 2A. Então vamos lá.
Qual é o nome da família 1A? Metal alcalino. Família 2A? Alcalinos terrosos. S1, S2. Perfeito? Gente, eu mostrei para vocês essas duas colunas, elementos representativos, bloco S. Agora vem aqui, vem aqui. Esse último grupo também são os elementos representativos, também chamo de família A. Ele é que bloco? Bloco P. Aqui eu tenho o bloco P. Ó, eu vou adiantar uma coisa para vocês para ser mais sistemático. Fez a distribuição eletrônica, terminou em S1, é a primeira coluna. Terminou em S2, é a segunda coluna. Fez a distribuição, terminou em P1. Terminou em P1, gente, é a 13ª coluna. Terminou em P2, grupo 14. P3, 15. P4, 16. P5, 17. P6, 18. Com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons. Tá bom? Então vamos estudar eles? Ó. Coluna 13, olha o número 3, coluna 13. Então acompanhe aqui comigo. Eu tenho agora, eu estou pulando do grupo 2 para o grupo 13. Grupo 13. O grupo 13 também é conhecido como família 3A. Gente, é muito fácil de decorar. Grupo 1, 1A. Grupo 2, 2A. Grupo 13, 3A. Quantos elétrons, todos os elementos, todos os elementos no grupo 1, quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1 elétron na camada de valência. Quantos elétrons, ó, aqui eu tenho 1. Quantos elétrons todo elemento do grupo 2 tem na camada de valência? 2 elétrons. Olha a lógica. Quantos elétrons todo elemento da família 3A do grupo 13 tem que ter na camada de valência então, gente? 3 elétrons. Perfeito. Gente, grupo 13, família 3A, ou também conhecida como família do boro. Família do boro. Por que é chamado família do boro? Porque o primeiro elemento que está aqui em cima, é o boro. Aqui eu tenho o carbono. Aqui eu tenho o nitrogênio. Aqui o oxigênio. Aqui o flúor. Então, o grupo 13, olha o que eu vou adiantar para vocês. O grupo 13 termina em P1, família 3A, família do boro. O grupo 14, família do carbono. O grupo 15, família do nitrogênio. Grupo 16, família do oxigênio. Grupo 17, família do flúor. Grupo 18, gases nobres. Tá bom? Vamos continuar aqui. Gente, ó. Grupo 13, família 3A, também é conhecida como família do boro. São os carinhas que terminam a distribuição eletrônica com 3 elétrons na camada de valência. Por exemplo, ó, o boro, 1, 2, 3, 4, ele tem número atômico 5. Faz a distribuição dele, ó, 1s2, 2s2, 2p1. Ó a camada de valência aqui. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2 mais 1, 3. Tem 3 elétrons na camada de valência. Terminou em S2P1, é da família 3A. É da família do boro. Tá bom? Muito importante. Eu falei no começo da aula. Todos os elementos que estão na mesma coluna possuem propriedades muito semelhantes. Continuando. Grupo 14. Grupo 14. Ó, gente, seguindo a mesma lógica, o grupo 14 é conhecido como família. Ó, olha a lógica. Grupo 1, família 1A, 1 elétron de valência. Grupo 2, família 2A, 2 elétrons de valência.
Grupo 13, família 3A, 13 elétrons de valência. Grupo 14, família 4A, 4 elétrons de valência. Se lá eu tenho família do boro, aqui eu tenho a família do carbono. Família do carbono. Se você fizer a distribuição eletrônica do carbono, que tem número atômico 6, fica como 1s2, 2s2, 2p, ó, 2, 2, 4, só falta 2. Gente, númerozão 2. Significa que o carbono está no segundo período. 2 mais 2 deu 4 elétrons. Ó, 2 mais 2 deu 4 elétrons. E vamos lá, repetindo. Todos que têm um elétron na camada de valência, família 1A. 2 elétrons na camada de valência, terminando em S2, família 2A. Terminou em S2P1, família 3A. Terminou em S2P2, família 4A. Beleza, gente? Ó, então é o seguinte, estamos terminando essa aula então de tabela periódica. Tranquilo? Revisa comigo. Você fez a distribuição eletrônica, terminou em S1, é da família 1A. Se terminou em 1S1, 1, então primeiro período, S1, coluna 1. Terminou em 2S1, 2, segundo período, coluna S1, tá bom? Terminou em S1, tem um elétron de valência, família 1A, metal alcalino. Terminou em S2, família 2A, alcalino terroso. Terminou em S2P1, família 3A, família do boro. Terminou em S2P2, 4 elétrons de valência, família do carbono. Gente, terminou em S2P3, terminou em S2P3, é a família do nitrogênio, ó, 2 mais 3, 5 elétrons de valência, família 5A, grupo 15, tá fácil de relacionar. É a família do nitrogênio. Então, ó, só para mostrar para vocês. Fazendo, então, a distribuição do nitrogênio. Gente, 1s2, 2s2, 2 mais 2, 4, 2p3. Analisa comigo. Na camada de valência, ó, 2, 2 é um númerozão. Significa que o nitrogênio está no segundo período, primeiro, segundo, olha ele aqui. 2, 3, 5 elétrons de valência, família 5A. Tranquilo. Ó, grupo 16, família 6A. Se quando você faz a distribuição tem 5 elétrons na camada de valência, é família 5A. Para que esse meu elemento esteja na família 6A, tem que ter 6 elétrons de valência. Então ele termina em S2P4, por exemplo, o oxigênio. Como que fica a distribuição dele? 1s2, 2s2, 2p4. Olha aqui, ó, camada de valência, 2 mais 4, 6, tá bom? Esse grupo 16 está aumentando os nomes, tá? Grupo 16, família 6A, família do oxigênio, e eles também são conhecidos como calcogênios. Tem que saber esse nome. Grupo 17, família 7A, 7 elétrons na camada de valência. Gente, são os que terminam em S2P5. 2 mais 5, 7. Família do flúor, também conhecidos como halogênios. Como que fica a distribuição do flúor, que tem número atômico 9? 1s2, 2s2, 2p5. Gente, 2 mais 2, 4. 4 com 5 deu 9. Veja, aqui está a última camada. 2 mais 5, 7. Tá bom? O flúor, ele está aqui, ó. O flúor está na família 7A. Aí aqui embaixo tem o cloro, depois tem o bromo, o iodo, mas todos eles terminam com P5. Galera, última coluna dos representativos. Grupo 18, família 8A ou família 0, família dos gases nobres. Possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio.
O hélio fica apenas um S2. Professor, por que o hélio fica estável com um S2? Eu sei que tem gente que está se perguntando. Gente, o subnível S precisa de quantos elétrons para ficar completinho? 2. Pronto, está estável. Olha o neônio, que tem número atômico 10. 1S2, 2S2, 2P6. Gente, 2 mais 6 deu 8. 8 elétrons na camada de valência, está estável. Com 2 no início, deu 10. Terminamos, então, os elementos representativos. Para terminar essa parte de tabela periódica, eu falei do bloco S, do bloco P e do bloco D. Se você fazer a distribuição eletrônica e terminar em D, esse elemento pertence ao bloco D. Por exemplo, o ferro. O ferro tem número atômico 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Gente, o ferro terminou em D6. Significa que ele está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ele está na sexta coluna aqui do meio. Ele está na coluna D6. A primeira coluna aqui do meio é a D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O ferro está na coluna D6. Só que ele não está no terceiro período. Ele se encontra no quarto período. Aqui é o númerozão, o maior. Então, ó, o ferro, ele está... Perdão. Pode acompanhar aí na sua tabela periódica, ó. 1, 2, 3, 4. O ferro está no quarto período, na coluna D6, ó. 4, D6. O ferro, ele se encontra exatamente aqui, ó. Ferro, D6, tá bom? E todos aqueles que terminarem em F estão aqui embaixo. 6F1, lantanídeo. 7F1, lantanídeo. Aqui embaixo vai do F1 até o F14, tá bom? Lembrando vocês que dependendo da tabela periódica, o 6D1 aqui e o 7D1, eles não aparecem aqui, tá? Eles vão aparecer aqui no finalzinho, tá bom? Galera, essa foi a aula de tabela periódica unindo distribuição eletrônica. Então, para que serve a distribuição eletrônica nesse momento? Quando você faz a distribuição, você consegue encontrar o elemento dentro da tabela periódica. Beleza? Qual é a tarefa de vocês? Vocês podem fazer todos os exercícios do capítulo 5, tá bom? Todos os exercícios do capítulo 5, eles são a tarefinha de vocês, tá bom? Gente, um grande abraço. Qualquer dúvida, por favor, entra no fórum, pergunta para mim, pergunta para o Teacher Elvis. Tem gente que está mandando mensagem no Instagram, conforme eu posso responder, eu respondo. Aqueles que mandam em alguma outra rede social que eu posso responder, eu respondo também, certo? Ou manda para a secretaria do colégio a sua dúvida, que na medida do possível eu vou te ajudar. Mas o principal canal de comunicação agora, tira dúvidas, é o fórum online. Lembrando que o seu login, usuário, é a matrícula do colégio e a senha 123123. Gente, mais uma vez, um grande abraço do tio Elvis. Beijo para vocês e ó, até mais.